Meninos, colocou na tela do YouTube aí esse tema agora do Atlético que vai pegar fogo, cara. Porque tem argumento pra todo lado. Tem argumento pra quem concorda e tem argumento pra quem discorda, né? O Atlético nos últimos anos foi a maior equipe goiana? O que eu pego aqui pra me basear nessa pergunta? Quantidade de participações em Série A. O Atlético tá empatado com o Goiás. Quantidade de campeonatos goianos conquistados. O Atlético tem 6 campeonatos. O Goiás conquistou apenas um de 2019 pra cá. E o Vila Nova tem um campeonato goiano. Apenas um. O Atlético conquistou 6 edições de campeonato goiano. O Atlético nesse período chegou a uma fase quartas de final da Copa do Brasil e as semifinais da Copa Sul-Americana, né? E o Atlético nesse período ganhou mais clássicos contra o Goiás e está empatado em clássicos contra a equipe do Vila Nova. E tem outro fator que para mim pesa também, que é a questão do ranqueamento da CBF e também da Conmebol. Põe na tela do canal do YouTube aí a posição das equipes goianas, principalmente no ranking da Conmebol e da CBF. Põe primeiro da CBF aí, na tela do YouTube, 2h47. Ranking nacional de clubes. O Atlético é o 17º colocado há 6 anos. O Atlético está na frente do Goiás. O Goiás é o 21º e o Vila Nova é o 29º. Então o Atlético tem a posição 17 no ranking da CBF, 17ª maior equipe do Brasil. O Goiás é o 21º e o Vila Nova o 29º, ok? Ranking da Conmebol, das equipes sul-americanas. O Vila não aparece porque o Vila não disputou competições sul-americanas, né? O Atlético tem a posição 100 no ranking da Conmebol e o Goiás tem a posição 126. Ou seja, o Atlético no ranking da Conmebol, ele está 26 posições acima, né? O assunto é polêmico. O que você pensa, Danilo Dias? O Atlético, por tudo isso que eu citei, é ou não a maior equipe do futebol goiano nas últimas temporadas? Foi a equipe que mais venceu o campeonato regional, a equipe que mais conseguiu títulos do campeonato aqui do nosso estado, foi o time que conseguiu acesso, foi o time que conseguiu se permanecer dentro da Série A, disputou semifinal de Conmebol Sul-Americana, nesses recortes desses últimos anos, 5 anos pra cá, foi a equipe que mais vencedora, foi a equipe que teve uma gestão melhor, foi a equipe que conseguiu fazer vendas boas, investiu barato e vendeu bem. Então, pra mim, esse ranking aí, independente se é à frente ou não do Goiás, do Vila, ele traz à tona os resultados que o Atlético conseguiu com a sua gestão do Adson. Então, pra mim, sim, o ranking só condiz com que o Atlético foi o maior vencedor dos últimos anos aqui, foi dominante, ganhou o tricampeonato, subiu pra Série A, disputou semifinal. Então, pra mim, o Atlético demonstrou nesses 5 anos uma gestão muito melhor e, por isso, logrou algum sucesso aí, que foi até colocado por você nesse ranking. 2h49, Natal de ofertas Nisa Multimarcas. A Nisa separou um lote de carros com 1 ano de garantia e juro de 0,99%. Entrada em 18 vezes no cartão. Carros com até R$15 mil abaixo da tabela FIPE. Nisa Multimarcas, na Avenida Rio Verde e na Avenida Independência. Pizzas e há mais de 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. GP Car Centro Automotivo, na Avenida TB3, Jardim América. E Like Imóveis, seu AP pelo Minha Casa Minha Vida, é com o timaço da Like Imóveis. Gê Lopes, por tudo que eu citei aqui, o Atlético é ou não a principal equipe goiana nos últimos 10 anos? É polêmico. A gente tem que separar, eu pelo menos separo, o que é maior e do que é melhor. Porque o maior a gente sempre calcula por vários segmentos, né? Você calcula um grande clube não só pelo desempenho momentâneo em campo, mas por várias outras situações. Agora, que nos últimos anos o Atlético é o melhor dos goianos, não tem dúvida, né? Foi o que mais ganhou estaduais, teve participações muito boas no Brasileiro, Conmebol, tudo isso. Eu vou dar um exemplo por que eu não confio nesse negócio de ranking. Hoje, o Marrocos está à frente da Itália, tetracampeã mundial, no ranking da FIFA. A Croácia está na frente a Bélgica, aliás, está na frente da Alemanha no ranking, porque é uma situação momentânea. Então, eu não dou muita moral para ranking. O Goiás, quando surgiu essa história de ranking, o Goiás era o 13º melhor ranqueado no Brasil. Ele só perdia por 12, para os 12 gigantes, né? Aqueles 12 de sempre, o G12 do futebol brasileiro. Hoje ele está lá atrás no ranking, merecidamente, inclusive, porque vem fazendo campanhas muito ruins. O Atlético, para mim, é o melhor dos goianos nos últimos 7 anos, né? Que é o que você fez aí, a análise. Mas o Goiás continua sendo o maior clube do futebol do Centro-Oeste. Agora chama atenção, né, Matheus? Por exemplo, há quase 10 anos o Atlético está na frente do Goiás no ranking da CBF. E no ranking da Conmebol também é uma loucura, né? São 26 posições à frente, né?
E assim, você pega os títulos estaduais também, o Atlético tem 6 de 2019 pra cá. São 6? Me ajuda aqui, o Danilo. Grêmio Anápolis Ganhou 21. 2020, 2021 e 2022. 2021 foi o Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis. Então ele ganha em 2020 do Goianésia na final, nos pênaltis. 22, 23, Depois ele 24. ganha 22, 23 e 24. Isso. Então são 4 de 2019 pra cá. O Vila tem 1, o Grêmio Anápolis tem 1 e o Goiás tem 1, né? É isso. É a distância. Então, assim, é uma diferença muito grande. A que se deve essa distância do Atlético do ponto de vista das conquistas, até de participações em Série A, em relação ao Goiás? E esse momento do Atlético nos últimos anos, pra você, é uma máxima? O Atlético hoje é a maior equipe do futebol goiano? Pra que essa pauta? Uai, é uma pauta interessantíssima, hein? O Atlético contratou ninguém não, Thiago? Não, contratou o Kevin Ramírez, hein? É uma puta de uma pauta, meu amigo. O que é isso aí? Pra um ano tão ruim do Atlético, Super a gente polêmico, colocar é. que ele é o maior dos últimos anos. Ué, mas são os fatos, Pra Matheus. mim, o ano do Atlético foi horroroso. Tá, mas não apaga os outros. Horroroso. E aí a gente tá fazendo um recorte. Se for pra analisar na história, o Goiás é maior. Maior do que o Vila, maior do que o Atlético. Então, a situação de momento, pra mim, ela é completamente relativa. Neste ano, Vila Nova é o maior. Ganhou o campeonato goiano. Então, eu sinceramente, assim, eu vejo que o Atlético ele precisa evoluir bastante. Ele chegou no teto, assim como o próprio Watson Batista vem falando nos últimos anos. O Atlético ele chegou no teto da situação de brigar pelo acesso, ficar lá 2 anos na Série A e cair novamente. Infelizmente, essa é a realidade do Atlético. É uma realidade um pouco mais distante do Goiás e do Vila Nova, que vão ter que remar um pouco mais para subirem, né? O Goiás por uma situação mais recente, o Vila Nova completamente distante de uma Série A, mas hoje, pra mim, o futebol goiano ele tá muito igualitário, e a gente tem que pegar na pinça aquilo que tem sido positivo para cada equipe, nada mais que isso. É um recorte momentâneo, né? Se você pega aqui, por exemplo, igual teve um vídeo aqui que citou... Você escolheu um recorte momentâneo de 10 anos, eu escolhi um recorte momentâneo de 1 ano. Ah, mas 1 ano é muito pouco, Matheus, me ajuda. Ô, Thiago, Um ano representa o que na vida? Cada um abraça aquilo que quer, meu amigo, cara. me ajuda. Você tá pegando 1 ano só, ué. Eu tô pegando 1 ano, mas e aí? Aí Pega não, a história, ué. Pega a história do Goiás, não, então. em história, pra mim, Goiás, Atlético e Vila. Momento, Atlético, Goiás e Vila. Goiás. Temporada, Vila, Atlético e Goiás do mesmo tamanho. Porque a temporada dos dois foi péssima. É uma análise, porque pra mim, assim, hoje tá todo mundo assim, ó, no mesmo patamar de lutar pelo acesso, nada mais do que isso. Olha aqui, ó, Ivan Matos. Fake news que o Jean Lopes falou, que o Goiás era 13º perdendo para os 12 gigantes quando fundou o Clube dos 13. Ivan Matos, o Goiás ele passou o Bahia, que você está citando aqui na sua mensagem, nos 2 primeiros anos do Clube dos 13. O Goiás era a 13ª equipe do futebol brasileiro, sim. O Goiás era o grande depois dos grandes. Inclusive a imprensa nacional falava isso aqui. Só que o Goiás perdeu espaço. Thiago, e outro detalhe, eu não falei hora nenhuma... Eu não falei hora nenhuma em Clube dos 13, então ele falou uma inverdade aí. Eu disse que quando foi criado o ranking da CBF, o Goiás era o 13º colocado. Eu não me recordo em que ano foi. Não, o Goiás ele ficou muito tempo à frente de Bahia, de Coritiba, de Atlético Paranaense. O Goiás era a grande força, digamos que emergente do futebol brasileiro. Isso daí durante uns 15, 20 anos. Verdade. 15, 20 anos. O Goiás era o grande time depois dos grandes, né? Nesse negócio de recorte aí, se o Lino não tivesse feito aquele gol no último segundo, em 2014, e tirado o título de campeão goiano do Goiás... Coloca o G na tela, gente. O Goiás teria sido heptacampeão goiano, 7 vezes seguidas, né? E não é há tanto tempo assim. Ele só foi tetra depois daquele título. Mas tem um detalhe também, o Atlético passou por isso, hein? Se o Atlético não perde nos pênaltis pro Grêmio Anápolis, na semifinal de 2021, o Atlético teria sido campeão em 20, 21... 22, 23 e 24. Ele teria sido pentacampeão goiano. Então, ele também passou por isso contra o Grêmio Anápolis, né? Agora sim, Danilo, o crescimento do Atlético é algo que salta aos olhos. A que você atribui... Esse ano foi péssimo. O Matheus Carvalho está coberto de razão. Só que a gente não pode apagar um crescimento de 10 anos consecutivos em uma temporada apenas. Não, o que o Atlético construiu com o Watson Batista, Thiago, era um estádio que não tinha estádio, cheirava mal, ia virar outro estabelecimento lá. Era mocó de bandido, né? Exatamente. Hoje tem uma estrutura, hoje tem um centro de treinamento bom, campus, tapete. Hoje ele dá condição para o seu jogador ter uma refeição boa, um dormitório, academia, materiais para
para treinar de boa qualidade, pagamento rigorosamente em dia, não facilita nada. Isso fruto de uma gestão que o Adson fez, e isso nós todos aqui somos unânimes, gostem ou não da figura dele, mas o que ele fez, a construção dessa caminhada para que o Atlético se tornasse e pisasse na Série A, fosse sempre finalista de uma Sul-Americana, foi tudo uma construção baseada no semifinalista de Copa do Brasil também, né? Foi em 2010, perde pro Santos, campeão da competição. Santos não, perde pro Vitória. Um time que nem era cotado para ser campeão goiano, de repente ele começa a incomodar Goiás e Vila, então foi uma gestão muito bonita, mas para mim, no estado, o Goiás ainda continua sendo o gigante, por isso que é detentor de 28 títulos, mas o notório crescimento do Atlético incomodou bastante. Mas é um momento mais equilibrado que a gente vive aqui no futebol goiano, Matheus, disparado assim, de toda a história. História recente, né? Você pega de 90 para cá. O Vila começa muito bem nos anos 90, o Goiás consegue ali a supremacia, nos anos 2000 é pentacampeão, depois surge o Atlético, conquista muitos títulos, se aproxima do Goiás, o Vila morre, depois ressuscita. Talvez da história recente do futebol goiano seja o recorte mais equilibrado entre os três gigantes aqui da capital? Cara, eu acho que sim, e eu acho que as nossas equipes elas precisam dar um salto maior. Teve um momento gigante do Goiânia, teve um momento gigante do Atlético, depois foi do Vila, depois ali na década de 90 foi 80, 90 foi do Goiás, depois o Atlético ressurgiu, né? E cada um evoluindo em um ponto da história de uma maneira diferente, né? O Goiás ali 80, 90 com uma base muito forte, aumentando a sua estrutura, né? O Atlético nesses anos recentes quitando dívidas, fazendo boas contratações, fazendo um elenco mais enxuto, e recentemente o Vila Nova melhorando a sua gestão. Mas a gente tem que analisar o futebol dentro daquilo que ele tem evoluído. Hoje o futebol evoluiu num ponto que as nossas equipes estão atrás, seja no fator da SAF, seja no fator de contratações mais pontuais, assim como o Mirassol está fazendo. E pra mim, o torcedor ele pode falar que é 1 em 1 milhão, é só apenas este ano. Cara, o Mirassol vai estar com 200 milhões em caixa. Você acha mesmo que o Mirassol vai cair no ano que vem? Não vai, né? Não vai cair, não vai cair. Manteve base. E eu vou falar uma coisa bem assertiva pra você. Pra mim, ele vai fazer uma campanha interessante na Libertadores. Ele vai fazer uma campanha interessante. Finalista, eu acho que não. Finalista, eu acho que não. Semifinalista também não. Mas chegar ali nas quartas, enfim, eu acho que o Mirassol vai fazer uma campanha interessante, sim, também na Libertadores. Então a gente precisa dar esse passo maior. Pra você ver, o Vila ele tem evoluído nos últimos anos na gestão do Hugo, certo? Só que essa evolução que o Vila tem feito, o Goiás já fez na década de 90. E o Atlético fez nos anos 2000. E o Atlético fez nos anos 2000. Só que o Goiás estacionou. Só que o Atlético talvez tenha estacionado também, talvez. Tem batido no teto. Tem batido no teto. Então, assim, essa evolução que o Vila Nova está fazendo não é algo completamente fora da curva daquilo que já existe no futebol goiano. Só que a gente precisa dar um passo a mais. Em uma naturalidade, o Goiás já teria evoluído muito mais, e o Atlético também. Só que ambos estacionaram.